Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e Books, hoje nesse cenário aqui maravilhoso, ao ar livre. E o primeiro vídeo do ano, então é hora da gente fazer aquela retrospectiva de como foram as leituras do ano passado. 2019 foi um ano muito bom, né? Logicamente, teve seus problemas, os pepinos aí que a gente tem que resolver, mas no geral foi um ano muito bom. E na leitura também, né? Foi um ano bastante produtivo, em que eu li coisas maravilhosas e eu não posso dizer que nenhuma tenha sido ruim. Realmente eu não li nada ruim esse ano. Logicamente, né, alguns foram melhores, alguns maravilhosos, excelentes, mas ruim não teve nenhum. Esse ano eu fiz a leitura de 56 livros, mas a grande maioria foram livros finos, então, na verdade, a quantidade nem foi tão grande assim. Sendo que desses 56, 21 apenas foram em livros físicos, né? Os outros 36 em e-book. E como eu estou aqui do lado de fora, eu não trouxe os livros, vou deixar a capinha aí para ilustrar. E a grande maioria deles tem já resenha no canal, com todos os links aí embaixo, né? Se vocês quiserem saber mais a respeito, assistam os vídeos individuais de cada um ou dos projetos que eu citar aqui. Bom, eu tô com a colinha aqui, vou olhar aqui de vez em quando, tá bom? Vamos começar então com os projetos que me ocuparam grande parte do ano. Foram dois. Primeiramente, eu li toda a obra do Sherlock Holmes, escrito pelo Conan Doyle, que são 4 romances e 56 contos. Eu tenho a coleçãozinha de 13 volumes e fiz a leitura no decorrer do ano, tem vídeo para todos eles. E foi uma leitura maravilhosa. Sherlock Holmes é sempre sensacional. Uma qualidade de leitura varia um pouco, né? Qualidade da escrita, aliás, varia um pouco entre as obras, mas, no geral, sempre uma leitura bastante divertida, bastante interessante de fazer. E o outro foi essa obra-prima da literatura nacional, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que conta a saga, né, da família Terra Cambará, desde os primórdios da colonização do Rio Grande do Sul até a queda do Getúlio Vargas em 1945. E uma série sensacional de 7 volumes, que eu fiz a leitura de um por mês. Também tem vídeo individual para cada um dos livros, tá bom? Então, recomendo a todos, tanto a leitura quanto que assistam os vídeos, né? Aliás, já vou pedindo aqui para vocês, se vocês gostam do canal, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam, deixem a curtida aí embaixo, que isso é muito importante para a divulgação, porque senão o YouTube não divulga o canal para outras pessoas, e continuem me acompanhando aqui. Bom, seguindo. Apesar da maioria dos livros esse ano serem bem fininhos, eu também li alguns calhamaços, né? E os dois mais significativos foram lidos já logo no início do ano. E cada um levou 3 meses para ser lido. Fantástico, Os Miseráveis, né? do Victor Hugo, que também não tem nem muito o que dizer, a quantidade de vídeos que existe aí sobre ele. Uma leitura realmente fabulosa, melhor leitura do ano, sem dúvida, e um livro que tem que ser lido aí por todo mundo, né? E que vai continuar com certeza para toda a eternidade como uma das obras-primas da literatura mundial. E o outro foi aqui As Benevolentes, que é um livro pesadíssimo, né, sobre a Segunda Guerra, narrado por um oficial nazista na Segunda Guerra, que passa por diversas situações, passa por campos de batalha, passa pela burocracia do regime nazista e também passa pelos campos de concentração. E tem reflexões ali muito importantes e muito incômodas sobre a nossa visão disso tudo, né? Sobre a visão sobre o comportamento do ser humano nessas situações de barbárie, né? Como a guerra, como o genocídio. Muito interessante, muito difícil de ler, muito pesado, mas uma leitura fantástica. 2019 também foi um ano fantástico por conta das leituras conjuntas que eu fiz. Lá em fevereiro eu fui convidado para participar do projeto de mitologia nórdica, que cada booktuber fez uma leitura de um livro sobre o tema e depois um vídeo a respeito, né? Vou deixar o link de todos eles aí para vocês assistirem, não só o meu, como também o dos colegas, né? Tem muita coisa muito bacana. A literatura nórdica é fantástica, tem muito rica, né? E muito pouco conhecida aqui pela gente.
E graças à coordenadora desse projeto, né, a Lu Evans, que também é booktuber, foi que eu li também 2 livros excelentes, né, 2 excelentes leituras nesse ano, que foi o Healy, que é de autoria dela mesmo, que é um romance de ficção científica, né, um romance que se passa no espaço, mas tem aquela pegada de relacionamento amoroso mesmo, muito interessante, um tema bem diferente. E ela também tem um selo que lança, né, vários livros, e nesse ano ela lançou um deles foi aqui a minha leitura de Natal, Sob as Luzes de Yuli, um livro de contos de Natal, assim, bem com uma pegada bem diferente, né? Tem história de alienígena, de monstro, é uma visão totalmente diferente do Natal, daquela visão tradicional que a gente tem do Natal. Vários escritores sensacionais, também tem vídeo, eu recomendo tanto o livro, apesar do Natal já ter passado, né? Mas vale a leitura em qualquer época do ano. Não poderia deixar de citar aqui também o grupo de leitura do qual faço parte, com o Francis Marques Oliveira, a Lê Docena e a Leila Cardoso, todos eles booktubers, que cada mês um de nós faz a escolha de um livro, né, os outros leem e a gente depois traz o vídeo aqui para vocês. E foram leituras ótimas, muitas delas que eu não leria de outra forma. Eu, por exemplo, esse ano foram 2 que provavelmente eu não leria de outra forma, que seria aqui o Laranja Mecânica e o Eu, Robô, que são assuntos que não me interessam muito, mas eu gostei muito dos livros e agradeço então ao grupo, né, por me proporcionar essa oportunidade de sair aí da minha caixinha, né, do meu quadrado. Outras leituras que a gente fez no decorrer desse projeto foram Esfinge, do Robin Cook, um best-seller, O Colecionador, também famoso, tem muita resenha aí sobre ele. É uma pequena obra-prima de um autor clássico, menos conhecida, né, que é A Morte de Olivier Becali, que é um livrinho com 3 contos do Émile Zola, fantástico escritor de Germinal. A Mulher Escreveu a Bíblia, um livro hilário, mas que também traz muitos temas para reflexão, é do nosso brasileiro, né, Moacir Scliar. E O Fantasma da Ópera, que é um clássico da literatura mundial, mas foi, na verdade, uma das leituras mais fraquinhas do ano. 2019 também foi o ano em que eu tive a oportunidade de conhecer muitos novos autores, novos para mim, né, porque eu não tinha contato, mas a grande maioria já de autores consagrados, e gostei muito. Um deles foi o Saramago, com Caim, que eu sei que não é o melhor livro dele, principalmente como porta de entrada, mas valeu para conhecer, com certeza quero ler outras obras do autor. A Isabel Allende, com A Casa dos Espíritos, também foi uma das minhas primeiras leituras da literatura latino-americana. Exatamente, eu não tinha lido nada de literatura latino-americana até esse ano, né? E eu li, um deles foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, um livro maravilhoso. A obra-prima também, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que eu tenho também um certo preconceito com literatura americana, mas foi um livro fantástico e uma das melhores leituras do ano, com certeza uma obra-prima aí da literatura mundial, merece toda a fama que tem. A outra experiência com a literatura latino-americana também foi uma leitura conjunta, foi o Gabriel Garcia Marques com O Amor nos Tempos do Cólera, que é um livro que divide opiniões, né? Muita gente gosta, mas muita gente também não considera grande coisa, principalmente em relação às outras obras mais famosas dele. Mas eu gostei bastante e achei que foi uma ótima porta de entrada e com certeza quero ler outras obras aí do autor. A Daphne du Maurier, também uma autora bastante polêmica, principalmente por conta dos supostos plágios, né, que ela fez aí no decorrer da sua carreira. Mas ela tem uma escrita fantástica, assim, puxado para o gótico. Gostei muito da escrita da Daphne, que eu li o famoso Rebeca, né, que é o livro mais famoso dela, e valeu muito a pena a leitura, gostei bastante. Além disso, 2 autores mais novos, né, mais recentes, que foi o Coetzee, que eu li o Foe, um tipo de uma recontagem da história do Robinson Crusoe, mas que dá muito material para reflexão, apesar de ser um livro bem fininho, ele é riquíssimo
e uma leitura assim, não muito citada, mas bastante importante e muito interessante. E li a famosa Helena Ferrante, que eu li O Dias de Abandono, mas não gostei. Gostei muito da escrita, mas não gostei do livro. Achei assim, não conseguiu me envolver, não conseguiu me pegar. A leitura é bacana, mas não me deixou com aquele gostinho, com aquela vontade de ler outras coisas da autora. 2019 também teve vários clássicos, além dos já citados, Os Miseráveis, O Fantasma da Ópera, mas eu li algumas outras obras também consideradas, né, fantásticas, obras-primas da literatura mundial, entre elas o Madame Bovary, que é um livro que divide muito opiniões também, muita gente gosta, muita gente odeia. Eu adorei, achei uma leitura muito bonita, né? A escrita do Flaubert é maravilhosa. E li também o Robinson Crusoe, que é um livro uma história que todo mundo acha que conhece, mas que ela vai muito mais além do que um simples romance de aventura. Eu fiz a leitura junto com o Foe, do Coates, e também faz toda a diferença, uma obra complementa a outra de forma fantástica. No vídeo a respeito eu dou mais detalhes, né, sobre essa simbiose aí dessas duas obras. Vale a pena a leitura das duas. Um outro livro que eu li esse ano, que eu já queria fazer a leitura há muitos anos, desde que eu vi o filme lá na adolescência, foi o Textos D'Urbervilles, do Thomas Hardy, um clássico também da literatura inglesa. Muita gente não gosta porque o Thomas Hardy ele tem um toque bastante trágico nas suas obras e ele é muito descritivo também, mas eu gostei muito da leitura, pretendo ler também outras obras do autor. E um outro clássico fantástico, um pouco esquecido nos dias de hoje, infelizmente, é o Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, que é um dos poucos livros que a gente tem sobre a Primeira Guerra e narrado sob o ponto de vista de um jovem comum que vai participar dessa guerra. Ele foi um livro proibido pelo nazismo, né, por ser considerado anti-alemão, e é um livro assim, pacifista, maravilhoso, uma escrita fantástica, muito dura, muito crua, mas uma leitura sensacional que nos dá oportunidade para refletir muito sobre o papel da guerra, sobre as pessoas comuns envolvidas em conflitos dos quais elas não têm a menor noção de por que estão lá. Então, um assunto ainda muito importante nos dias de hoje, né? Vale a pena a leitura desse clássico. A literatura nacional também foi muito expressiva nas minhas leituras desse ano. Conheci muita coisa boa, por exemplo, a Carolina Nabuco com A Sucessora, que é um livro que causa muita polêmica aí por ter sido supostamente plagiado pela Daphne du Maurier no Rebeca. Li também o Capitães da Areia, do Jorge Amado, um livro que muita gente já leu, mas eu ainda não tinha lido, apesar de já ter lido muita coisa do Jorge. E um livro ainda atual sobre, né, a vida dos meninos de rua. Uma obra de teatro, né, o famoso Pagador de Promessas, do Dias Gomes, que é um autor sempre polêmico, também pouco falado hoje em dia, mas foi muito expressivo, né, principalmente na década de 60, 70, durante a ditadura. O Graciliano Ramos, com Vidas Secas, eu nem fiz vídeo porque já tem tanta coisa, e é um livro, apesar de pequeno, ele tem tanta coisa a dizer, um livro, assim, realmente fantástico. Não sei dizer se ele é melhor ou não do que o São Bernardo, né? Porque tem essa discussão aí sobre qual das duas obras seria a obra-prima dele. Mas gostei muito da leitura de Vidas Secas e Graciliano é sempre fantástico. Outro que eu conheci também, que eu tinha muita vontade, não tinha lido nada a respeito, foi o José Lins do Rego, que apesar de não ter começado por um romance típico, né, dele, porque eu li, foi bem dizer, um livro de memórias, que é o Meu Verdes Anos, que foi uma leitura conjunta também, mas que a gente ali aprende muito sobre a vida do interior, sobre a vida de infância do escritor, e é muito interessante. Ele foi ali bem ousado até em determinadas cenas. Um livrinho também pequenininho, mas que vale muito a pena ser lido, uma leitura muito interessante. Li um clássico também, já meio esquecido nos dias de hoje, foi a minha última leitura do ano, ainda nem tem vídeo sobre ele, mas deve sair em breve, que é o Luzia Homem, do Domingos Olímpio. Uma obra, aliás, a primeira obra a retratar com mais clareza, com mais crueza,
a questão da seca no Nordeste, né? Um livro excelente, também recomendo a todo mundo. Mas a melhor leitura nacional que eu fiz esse ano foi um livro que praticamente ninguém conhece, que não sei por que ele tinha que ser relançado e muito divulgado, que é o sensacional A Menina Morta, do Cornélio Pena. Não conhecia o escritor, não conhecia a obra, foi indicação de um leitor aqui do canal que me recomendou veementemente que lesse a obra e realmente ele tem toda a razão. É uma obra fantástica, também ainda não fiz vídeo, mas deve sair nos próximos dias. E aí eu explico melhor do que se trata. Para terminar, a não ficção, que foi pouquíssima coisa que eu li. Na verdade, eu li apenas 2 livros de não ficção esse ano, que foi o Maomé, uma biografia do profeta, da Karen Armstrong, que traz ali todo o início, né, da vida do Maomé e o início aí do islamismo, e acho muito importante para a gente conhecer, assim, hoje que se fala tanto sobre fundamentalismo islâmico, né, a gente saber como isso tudo começou, né, a vida do homem que deu início a isso tudo, embora hoje em dia tão deturpado, né, as suas ideias originais. Muito bacana o livro, uma leitura muito legal. E o outro não ficção que eu li foi A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa, que são estudos que ele faz sobre Victor Hugo e Os Miseráveis, né? Então, especificamente sobre essa obra maravilhosa e sobre um pouquinho da carreira também do Victor Hugo e o que tem de influência dele aí na obra. Então, é um livro que eu fiz como leitura complementar dos Miseráveis e muito interessante, ainda mais escrito, né, por um grande autor da literatura mundial, que é o Vargas Llosa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, mais uma vez, deixem sua curtida, se inscrevam no canal e voltem sempre. Espero que vocês continuem me acompanhando aí no decorrer de 2020 e tem muita leitura boa aí para ser feita no decorrer do ano. No mais, desejo a todos um ano novo maravilhoso, tá? Que vocês tenham um 2020 muito alegre, muito satisfatório em todos os sentidos, com muita saúde, muita paz, muita alegria e, logicamente, com muitas leituras. A gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.